Olá, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História. Essa aula é apenas para a gente fazer a correção das atividades que foram colocadas, certo? Então, aí vocês pegam um livro didático e de atividades, né, que vai ter uma atividade tanto didático como de atividade, tá? E aí vocês já vão tirando as dúvidas, né, porque a gente já vai fazendo uma pequena revisão, tá certo? Já que vamos ter atividade na próxima aula, atividade avaliativa. Ok? E aí, né, teve um errozinho aqui, peraí, calma, aqui. Eu coloquei só o enunciado das questões, tá certo? Para não ficar muita coisa no slide. Ok? E aí a questão diz o seguinte, está na hora do estudo da página 27 do livro didático. Sobre a política no período regencial, marque V ou F, tá? Eu vou lendo aqui as questões e vou discutindo-as, certo? Então, bom, esse período teve início após a abdicação de Dom Pedro, Dom Pedro I em favor de seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II, que na época era uma criança e não tinha, portanto, condições de governar. Correto, né? Ele abdica, Dom Pedro de Alcântara, que vai se tornar o Dom Pedro II, tem apenas 5 anos de idade, e aí, né, vai ter que os regentes, né, vão assumir, segundo a Constituição de 1824, era isso que teria que acontecer, certo? Aba 2. Os grupos políticos predominantes no início desse período eram dos progressistas e dos regressistas, que se transformaram respectivamente em liberais moderados e restauradores. Não, né? Eram outros grupos que estavam nesse poder. Primeiro eram os restauradores, né, os liberais moderados e os liberais exaltados, né, que depois vão se transformar em regressistas e progressistas. Na realidade, a aba aqui, ela inverteu, né? Por isso que está errado, por isso que é falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Terceira, a principal bandeira dos regressistas era a criação de uma monarquia centralizada em Dom Pedro II, ideia desfeita após a morte dele em 1884. Correto, né? Os regressistas que eram os restauradores, né? Então, eles queriam a volta de Dom Pedro I, só que com a morte dele em 1884, essa ideia ela acaba, certo? Então, terceira aba verdadeira. Quarta aba, o início do período regencial é chamado de regresso conservador em virtude da criação de medidas centralizadoras como a criação da Guarda Nacional e do Código de Processo Criminal e do Ato Adicional de 1834. Na realidade, não, né? A alternativa é falsa. Porque, ao contrário, né? O início do período regencial, ele não é ele é um progresso. Por isso que é os liberais que estão no poder. Porque vai dar mais autonomia para as províncias, né? A alternativa aqui, ela inverteu novamente. Tá? É o contrário, é chamado de progresso liberal, tá? Em virtude das criações liberais, né? Que vão dar autonomia aí a partir da criação da Guarda Nacional, a partir da criação do Código de Processo Criminal e a partir da criação, principalmente, do ato adicional de 1834, certo? Então, a quarta aba é falsa. Quinta aba, a regência de Araújo Lima ficou marcada como um período de regresso conservador, em virtude da elaboração de medidas que tinham como objetivo concentrar os poderes novamente no governo central. Entre elas, podemos citar a Lei de Interpretação do Ato Adicional, de 1840, e a recriação do Conselho de Estado. Correto. Tá? A regência única do Araújo Lima, ela regrediu, né? As duas regências, a regência trina permanente e a regência do padre Antônio Feijó, né, ela vai ser liberal. A partir do momento que o Araújo Lima ele assume, ele vai acabar com tudo aquilo que, ou principalmente, né, com o ato adicional, tá? Vai recriar o poder moderador, vai recriar o Conselho de Estado, tá? Vai acabar com o ato adicional de 1834, vai acabar com a liberdade dos juízes de paz, com aquela ideia do Código de Processo Criminal de 32. Então, o Araújo Lima ele vai acabar com tudo isso. Então, por isso que ela é um período de regresso conservador, certo? Então, a sequência é V, F, V, F, V, ok? Aí passamos para a questão 2, ok?
você vai relacionar as colunas, né? Tem aí Guarda Nacional, Código de Processo Criminal e Ato Adicional. E aí você vai dizer as características de cada um. Então, a primeira característica nesses quadradinhos amarelos aí que está no livro de vocês. Extinguia o Conselho de Estado e aumentava o poder das Assembleias Legislativas. Aí a gente já diz, né? É o ato adicional de 34. A outra parte aí. Milícia criada pelo governo regencial, milícia, Guarda Nacional. Ok? E o último é o processo de Código Criminal, né? O 2. Então vai ser 312. Correto? E 3, né? O contexto do período regencial foi marcado. Tá? Tem um textozinho aí, vamos ler, né, na questão 3. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises. As diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito à participação na vida política do país. Os conflitos representavam também um protesto contra a centralização do governo. Nesse período ocorreu a expansão da cultura cafeeira, o surgimento do poderoso grupo dos barões do café, para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do período regencial foi marcado, né? A gente já está vendo aí, tá? Então, letra A, por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia. Ó, revoltas populares, sim. Agora, essas revoltas populares queriam a volta da monarquia? Não. Tá? Por isso que a questão está errada. Por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central? Não. Vai ter a elite, vai financiar revoltas, vai entrar em conflito. Liberais e conservadores sempre em conflito. Por isso que a letra B está errada. Letra C, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Os principais grupos políticos reivindicavam melhores condições de vida? Sim, vai ter uma luta entre liberais e conservadores. Mas eles reivindicavam melhores condições de vida? Não, né? Eles queriam mais participação política, eles queriam mais poder, eles queriam, né, melhores condições econômicas, mais de vida, eles já tinham boas condições, não é isso? D, pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos barões do café? Não, né? Porque os regentes, eles não vão promover a ascensão desse grupo social. Até porque eles já eram ricos, tá? Eles já eram ricos. Então, claro, os regentes vão propiciar, né, de certa forma, entre aspas, não é que eles vão financiar, porque, né, o café ele vai se tornar o principal produto do Brasil já no segundo reinado. Tá? Eles vão começar a ascender, claro, né, no período regencial, mas não vai ser os regentes que vão propiciar isso. Tá? Então, a letra E, pela convulsão política, pela agitação política, pelas novas realidades econômicas, o café está começando a entrar aqui, que exigiam o quê? O reforço das velhas realidades sociais. Quem eram as velhas realidades sociais? Império, a monarquia, o Dom Pedro II. Certo? Então, letra E. Questão 4, né? Leia esta quadrinha. Tem uma quadrinha. Queremos Pedro II. Embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Isso aqui surgiu lá no clube da maioridade. Certo? E aí tem letra A. Qual é a proposta defendida por aqueles que entoavam essa quadrinha? A antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Bem, explico por que essa medida beneficiava os políticos liberais e alguns setores da elite brasileira. Porque os liberais almejavam retirar os conservadores do poder. Quem era que estava na regência 1? O Araújo Lima. O Araújo Lima era conservador. Os liberais não tinham vez. Os liberais apoiam o Dom Pedro para que os liberais, né, tenham favorecimento no governo do Dom Pedro II. Então, quem né, que depois não vai se beneficiar tanto assim, né, mas no início, os liberais tinham esse objetivo, né? Os liberais almejavam retirar os conservadores do poder, tá certo? E a elite, né, se beneficiava porque ela queria, né, a estabilidade política e econômica, tá? Que para a elite e para os liberais só poderia acontecer com a antecipação da maioridade do Dom Pedro II. Acho que vocês entenderam aí. Qualquer dúvida, vai deixando no chat, certo?
E aí a gente vai lá para o livro de atividades, tá? Abra o livro aí de atividades. Se não está com o livro, dá uma pausa, não é isso? Página 12, né? Página 12 lá do livro de atividades. Que diz o seguinte, né? Novamente eu não coloquei o texto, só coloquei as afirmativas. Mas tem um texto lá, vamos ler. Leia o texto a seguir. Na questão 1, determinava a Constituição em seu artigo 123 que durante a maioridade do monarca, o império seria governado por uma regência, a qual devia pertencer o parente mais chegado do imperador, segundo a ordem de sucessão e que seja maior de 25 anos. Se não houvesse parente em tais condições, como era o caso de Dom Pedro II, então, com 5 anos de idade, a Assembleia Geral devia designar uma regência de 3 membros, dos quais os mais velhos seria o presidente. Então, vamos lá. Assinar os elementos históricos que são possíveis de serem identificados por meio da leitura do trecho acima. Então, tem 5 elementos aí. Ó. Arquivo Nacional. Em algum momento, esse texto fala em Arquivo Nacional? Não. Regência Trina. Em algum momento, esse texto fala em Regência Trina? Fala, né? Olha lá. Ele fala que o Império, né? O governo seria exercido por uma pessoa, um parente, Dom Pedro II. Caso não tivesse, ele fala, se não houvesse parente em tais condições, como era o caso de Dom Pedro II, então, com 5 anos de idade, a Assembleia Geral deveria designar uma regência de 3 membros. Então, fala em regência. Esse texto fala em ato adicional de 34? Não, né? O ato adicional é mais para frente. Código de Processo Criminal também não. Constituição de 24? Sim, né? O artigo 123, Constituição de... Aí você marca a regência trina para dar um X lá e dar um X em Constituição de 1824, ok? Questão 2. Em 1831, foi necessário realizar eleições para a escolha da regência trina, permanente, que governaria o país por 4 anos. Nesse período, a Câmara dos Deputados encontrava-se politicamente dividida em grupos políticos, com propostas governamentais divergentes, relacionando cada grupo com sua proposta. E aí, esse texto é na página 12, e lá na página 13 tem lá, né, para vocês relacionarem. Tem caramurus, chimangos, farroupilhas, né? Então, vamos lá. Defendeu a centralização política, né? Defendeu a centralização política, vai ser aí os chimangos, tá? Que no caso aí são os são os liberais moderados, certo? Desejavam a restauração da monarquia com o retorno do Dom Pedro I. Desejavam a restauração da monarquia com o retorno do Dom Pedro I, que é os caramurus, os regressistas, lá, os conservadores. E o último divergiu entre uma monarquia federativa e um governo republicano, que no caso são os farroupilhas, são os liberais, né? Que estavam ali discutindo e tinham uma divergência entre eles. Então, sequência B, A, C, certo? Questão 3, né? Completa o texto com as palavras do quadro. Aí tem as palavras, províncias, Constituição, Moderador, 1834, Conselho, Assembleia e Regencial. E aí vocês vão, né, preenchendo. Vamos preencher aqui, né? O ato adicional de 1834, claro, fez adições à Constituição de 1824. Determinou que o poder, qual poder? O quarto poder, moderador, não poderia ser exercido durante o governo regencial, né? Claro, não tinha rei. Por meio dele, o Conselho de Estado foi suprimido, criando em seu lugar as Assembleias Legislativas provinciais, atribuindo maiores poderes a esses órgãos. Então, sequência, né? 1834, Constituição, Moderador, Regencial, Conselho, Assembleias Provinciais. Ok? Questão 4. A respeito da regência 1, marque V ou F para as afirmativas. Né? Então, primeira afirmativa aí da questão 4. Uma das características políticas de Diogo Feijó foi o apoio à autonomia das províncias. Sim, meu padre Diogo Feijó era um liberal, então ele apoiou essa autonomia, é verdadeiro. Aba 2. Durante seu governo, Araújo Lima retirou grande parte das atribuições de juízes de paz, por meio de leis de interpretação do ato adicional de 1840, é verdadeiro. Né? Ele regrediu, né, o conservadorismo,
certo? Então, as duas primeiras abas verdadeiras. Terceira aba, Araújo Lima não resistiu às pressões feitas por progressistas e regressistas e renunciou ao governo de 1835. Não, quem renunciou foi o padre Diogo Feijó, Antônio, né, Diogo Feijó, tá certo? Então, Araújo Lima ficou até a antecipação da maioridade, até 1840, ok? Aba 4, para Araújo Lima, a centralização do governo era a única maneira de conter as rebeliões nas províncias. Verdade, né? Ele retira as autonomias e ele centraliza o poder nele, tá bom? Última aba, o governo de Araújo Lima não era bem visto por alguns membros das elites locais. Verdade, verdadeiro mesmo. Inclusive, a elite apoia, né, a maioridade do Dom Pedro II. Então, aí a sequência, né? VVFVV, certo? Questão 5. Tem um texto aí, né? Um pequeno texto, né? Os movimentos de independência ocorridos durante os séculos XVIII e XIX resultaram no surgimento de novas nações nas Américas. Contudo, para que a unidade nacional fosse efetivamente consolidada, era preciso que cada nação tivesse uma identidade. Nesse contexto, a construção de uma memória e de uma história nacional tornou-se prioridade no âmbito político-cultural de muitos países. O grande desafio era reunir diversidades culturais presentes em um mesmo território e dar-lhes uma características em comum. Considerando o texto, assinale as opções que correspondem às instituições que foram criadas no Brasil com esse foco no período regencial. Então foram duas, como eu posso dizer, né? Duas instituições que foram criadas nesse momento para dar uma identidade nacional para o Brasil que o Brasil não tinha. Aquilo que eu falei para vocês, as pessoas, você morava em Pernambuco, as pessoas dizem, você é o quê? Qual a sua identidade? Eu sou pernambucano, eu não sou brasileiro. Bahia, você é brasileiro? Não, não sou brasileiro, eu sou baiano. Eu sou mineiro, não tem essa ideia de brasileiro, não tem essa ideia de identidade. Tá? E aí foi o quê? Eu já vou citar para vocês o Imperial Colégio de Dom Pedro II, Imperial Colégio de Dom Pedro II, tá? Foi criado aí com o sentido de dar educação para as crianças das elites. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, você marca aí, que iria catalogar, arquivar todos os documentos que existiam no Brasil até aquele momento, e o Arquivo Nacional. Tá? Aliás, é o Arquivo Nacional que vai fazer isso, tá? Vai catalogar a questão dos documentos e tudo mais. É o Instituto, o IHGB, ele vai pesquisar, ele vai trazer estudiosos, vai discutir, vai olhar a história daquela província, a geografia e tudo mais, tá certo? É um Arquivo Nacional que vai com essa questão aí dos documentos, tá certo? E aí a questão 6, né, durante o período do Brasil, né, durante o período imperial do Brasil, que vai de 1822 a 1889, diversas revoltas eclodiram nas províncias brasileiras. Aí você vai marcar o que foi mais correto de acordo aí, passando um carro de som. Então vamos lá, né? Você vai marcar aí a alternativa correta de acordo com essas revoltas desse período, né, de 22 a 89. Letra A, Inconfidência Mineira, aí a gente já elimina, pessoal. Inconfidência Mineira é lá no século XVIII, certo? Não é no Império, ok? B, a Confederação do Equador buscava restaurar o domínio português no Brasil. Não, ao contrário, a Confederação do Equador, ela queria trazer uma república, certo? Queria formar uma república, tá? E não queria trazer o domínio português de volta para o Brasil, não. Então, vocês já eliminam as questões, as alternativas, só né, identificando o contexto histórico. A Revolução Farroupilha, iniciada no Rio Grande do Sul, tá certo? Desejava incorporar o território rio-grandense ao Uruguai, separando-se do Brasil. Não, né? Tá certo, no início do Rio Grande do Sul, tá e tal, queria separar do Brasil, mas não queria incorporar o Uruguai, não. Tá? Então tá errado, é letra D, né? A cabanagem ocorreu no Pará, e apesar de tomarem o poder, os cabanos tiveram dificuldade de governar e foram violentamente reprimidos pelas tropas do governo, inclusive 30 mil mortos. É isso? Questão 7,
Tem um textozinho aí, vamos ler, pequeno. 3 anos após essa desenganada avaliação, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi implementada sem ter sido votada pelo Legislativo, mais um drible constitucional, no que ficou conhecido como golpe da maioridade. Foi uma solução ansiada por grupos dirigentes que assim buscavam retomar a coesão perdida. O início do segundo reinado equivalia à restauração da plenitude monárquica, cujo prestígio estivera abalado durante os últimos 9 anos. Texto aí falando sobre a maioridade, né? Letra A. Porque o momento em que Dom Pedro II se tornou imperador ficou conhecido como golpe da maioridade? Por quê? Porque ele foi antecipada a sua maioridade, ele tinha 14 anos. Tá? Tinha 14 anos. Ele só poderia assumir com 21 anos. Por isso, golpe da maioridade. Certo? Ele não poderia assumir o trono. B. Justifica essa afirmação. O início do segundo reinado equivalia à restauração da plenitude monárquica. Por que plenitude, pessoal? Porque lá em 31, lá no primeiro reinado, o Dom Pedro I estava numa crise econômica muito grande, estava com muita impopularidade, as pessoas não acreditavam mais na monarquia, tá certo? Por isso que o segundo reinado equivalia à restauração da plenitude monárquica. Porque o Dom Pedro II agora, né, iria novamente, né, trazer, né, o brilho da monarquia, né, trazer a população para perto, né, para que a população apoiasse, para que a elite apoiasse, ou seja, ele iria governar para as elites também, tá certo? Ou seja, o início do segundo reinado era a restauração da plenitude, era a restauração do poder monárquico, né, da dinastia, né, do Dom Pedro I, que acabou lá, e agora do Dom Pedro II. Porque lá no governo do Dom Pedro I, a monarquia, as pessoas estavam insatisfeitas. Né? A população, em geral, estava insatisfeita. Em geral, tirando os portugueses, né, estavam insatisfeitas com o governo do Dom Pedro I. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão certa. Qualquer dúvida, deixe no chat. Eu faço um outro apanhado. Questão 8, para vocês analisarem essa imagem aí, né, que é a coroação de Dom Pedro II lá no Largo do Paço, em 1841. Tá? Com base na imagem, com base na imagem e seus conhecimentos sobre o período regencial, assinala a alternativa correta. Os artistas retrataram o povo distante do Paço para mostrar que Dom Pedro II não tinha muita popularidade? Não, né? A população estava ali olhando, né? Não quer dizer que o Dom Pedro queria o apoio da população porque ele deixar a população distante, né? Não tem sentido, né, essa afirmativa. O Rio de Janeiro foi representado cercado por morros para transmitir a ideia de uma cidade pequena e interiorana? Não, acho que não tem muito sentido isso, apesar de ter alguns morros aqui, mas era a cidade mais importante, né? Por estar abrigando a família real do Dom Pedro II, né? O Dom Pedro II, por ser a capital, né? Não acho que a B não está certa, não. Se a presença de um grande número de soldados revela que Dom Pedro II foi coroado por força militar contra a vontade do povo? Não, também não. Mesmo em cerimônias públicas não se viam mulheres nas ruas, que eram obrigadas a ficar reclusas, mas tem mulheres aqui, se vocês olharem mulheres, né, vestidos aqui, né? Pode prestar atenção que tem. Tá? E a letra E, né? Os artistas destacaram a presença de uma multidão na coroação de Dom Pedro II com a finalidade de ressaltar o desejo de alguns grupos pelo fim do período regencial. Né? É a questão mais correta. Questão 9, a respeito do período regencial, vocês vão assinalar também a afirmativa correta. Ocorreu a fragmentação territorial do Império? Não ocorreu. Teve revoltas, mas foram contidas, não é isso? Foi marcado pelo entendimento e pela conciliação do grupo, agitação política, está errado. Ocorreu a abolição da escravidão? Não, só em 89. Foi marcado por grandes disputas políticas, descontentamentos em diversas regiões do Brasil. Correto. Tá? Letra D. Porque a letra E está errada, né? Foi período de governo? Não. Foi o período dos regentes, certo? 9, letra D está correta. Certo? Então, a nossa aula de hoje é essa, né? Apenas para as correções. Próxima aula, atividade, né? Avaliativa.
capítulo 9, capítulo 10. Primeiro reinado e segundo reinado. Primeiro reinado e período regencial. Certo? Eu vou dizer no chat direitinho, ok? Então, até a próxima aula, tenha uma ótima tarde e até mais.